cujo título é Credores Diferentes, Emmanuel nos chama a atenção para um outro aspecto também em relação a essas dificuldades que nós temos de relacionamento. Ele diz assim: geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas nas tarefas que estamos executando. Então, ele já coloca que aquele que aponta os nossos defeitos, nós temos uma dívida de gratidão com ele. Porque quando a pessoa aponta os nossos defeitos, qual que é normalmente a nossa tendência? É de nos defendermos. E se muitas vezes nós identificamos que a pessoa tem razão, não tem como negar que a pessoa me disse que eu fui mal educada conversando com o Mário Lúcio. Eu fui ríspida, eu fui grosseira. Aí alguém chega para mim e diz assim: mas você não precisava ter falado com ele daquele jeito, você não acha? Eu não tenho como negar. A nossa tendência nesse momento é dizer assim: mas você viu o que ele falou para mim antes? Você viu a forma como ele me tratou? A gente sempre tenta justificar a nossa atitude baseado na atitude do outro. E o que ele está dizendo aqui é isso. Ao invés de revidar, nós temos que parar e pensar assim: será que aquilo que ele falou, que me irritou, que fez com que eu fosse, às vezes, mal educada, descortês, será que não tem um fundinho de razão? Será que não é hora de eu parar e olhar para mim e pensar: será que eu estou realmente fazendo isso? E nem estou percebendo? Porque às vezes isso acontece. Quando alguém nos chama a atenção, às vezes um amigo, de forma carinhosa, diz assim: olha, vai com calma. Você está muito irritado, né? Você está muito nervoso, você está agredindo as pessoas, para um pouquinho. Aí é hora da gente parar e falar: puxa, é mesmo, né? Às vezes a gente nem percebe. Então é isso que Jesus fala. Vamos ter cuidado. Ainda Emmanuel, no livro Convivência, uma outra obra psicografada pelo Chico, no capítulo 13, cujo título é União, ele diz assim: anota por ti mesmo que todos aqueles que ferem estarão, talvez, feridos. Haja à frente dos inimigos de teus ideais ou dos teus pontos de vista com entendimento e tolerância. Advertiu-nos o Divino Mestre: ora por aqueles que te perseguem e caluniam. É um outro aspecto que ele nos leva a ver. Que quando alguém nos agride, talvez aquela pessoa esteja passando por um momento ruim, talvez ela não esteja bem. E quem sabe é o momento de nós auxiliarmos, ao invés de reagirmos e revidarmos. E por fim, ainda Emmanuel, no livro Instrumentos do Tempo, cujo título é Ante os Adversários, ele fala assim: interpretemos nossos adversários por irmãos, quando não nos seja possível recebê-los por instrutores. Então, acima de tudo, nós nunca podemos nos esquecer de que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Somos filhos de Deus, somos irmãos. E é natural, numa família, entre irmãos, que nem sempre a gente se dê muito bem. Não é verdade? Começa lá na infância. Um irmão brigando com o outro, de repente rola pelo chão, um dando soco no outro. A mãe tem que correr, separar, o pai separa. Mas são irmãos. Então, sempre, se nós começarmos a seguir esse ensinamento de olhar para o outro e pensar: ele é meu irmão. E Jesus espera que eu aprenda a perdoar. É o esforço que a gente tem que fazer. Mas é claro, gente, que como todo esforço, nós vamos ter momentos vitoriosos e momentos que nós não vamos conseguir. O importante é que nós tenhamos isso em mente e nos esforcemos. Porque Kardec diz que nós estamos aqui, nessa terra que é uma escola, para nos educarmos. E que a educação, ela é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, a gente pode adquirir o hábito de perdoar.
A gente pode adquirir o hábito de não revidar quando alguém nos trata mal. Nós podemos adquirir o hábito de não falar mal do outro. Sempre que a gente for fazer isso, a gente para e pensa, será que eu devo? Isso não quer dizer ser conivente com o mal. Porque Kardec perguntou, mas é lícito apontar os defeitos do outro quando isso prejudique alguém? Aí os espíritos disseram que o que vale é a nossa intenção. Quando nós apontamos o defeito do outro, quando nós evidenciamos isso, qual é a nossa intenção? Nós queremos realmente corrigir algo que está errado e que pode prejudicar uma coletividade toda? Ou nós estamos fazendo aquilo para colocar o outro em evidência negativamente, para que nós possamos ser aqueles que você estava com a razão? Fica aí, então, essa reflexão que a parábola do semeador nos traz, né, nesse capítulo maravilhoso, capítulo 17, Sede Perfeitos, assim como todas as outras mensagens que ele nos traz e que o Espiritismo também nos esclarece. E que nós possamos ser a terra fértil para que essa semente possa frutificar. Que Jesus os abençoe a todos. Muito obrigada.